Olá, minha gente, eu me chamo Domingos Leão e nós vamos falar agora um pouco sobre gestão na palma da mão. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o último dos dedos, que é exatamente o dedo polegar, que traz-nos a representação dos resultados. Fazendo um rápido retrospecto, nós já falamos aqui do dedo mínimo, que aborda as questões essenciais da empresa. Depois nós falamos do dedo anelar, né, que trata das parcerias que a organização precisa fazer. A seguir, nós trouxemos mais um vídeo falando sobre a participação da liderança na tomada de decisões. E no último vídeo que nós postamos, nós falamos sobre a importância da organização definir indicadores, de realizar medições. Hoje, nós vamos falar exatamente sobre o dedo polegar, sobre os resultados que são obtidos nessas indicações, ok? Então vamos lá. Como nós falamos no vídeo passado, todas as ações realizadas pela empresa, elas seguem uma metodologia que nós chamamos de PDCA, a abreviatura de 4 palavras em inglês, né? Planejar, executar, conferir, checar ou verificar e agir. Então, nós já falamos aqui sobre o que a empresa precisa planejar e como a empresa deve executar. Agora, não adianta simplesmente planejar e executar. É preciso verificar se aquilo que foi planejado foi executado de forma correta. Então, para isso, os indicadores servem para fazer a medição, conforme os exemplos que a gente já citou nos vídeos passados, que você pode verificar no nosso YouTube. Tá? Mas que resultados que nós precisamos analisar? Quais são os resultados que a gente vai medir? Inicialmente, nós precisamos, como nós falamos no vídeo passado, existem 2 tipos de medições que a gente faz, que são os chamados indicadores de esforços, né, e por fim os indicadores de resultado. A nossa meta, aquela meta onde a gente pretende chegar, ela está exatamente nos indicadores de resultados, ou seja, se eu pretendo eliminar 10 quilos, então o meu outcome, o meu indicador de resultado é 10 quilos. Se isso vai ser feito num prazo de 5 meses, então eu tenho o meu indicador de esforço, ou seja, 10 dividido por 5 dá 2 quilos que eu preciso, que eu necessito eliminar por mês. Então eu tenho que fazer constantemente essas medições, fazer essas avaliações para verificar se aquilo que eu planejei e a forma que eu executei está sendo cumprida. Nós temos uma variedade muito grande de indicadores. Eu vou citar aqui alguns exemplos, não quer dizer que necessariamente a organização precisa fazer a medição de todos eles. O importante é que todo indicador que a empresa cria precisa ser utilizado para tomar decisão. Qualquer medição que é feita, qualquer indicador que a empresa utiliza, só para mostrar que existe uma série de medições e a partir daqueles resultados não toma nenhuma posição, aquilo ali é sem efeito. Então, por exemplo, na área financeira, é importante calcular a lucratividade, a rentabilidade do negócio, o ponto de equilíbrio, né, aquele famoso estou assando e comendo, a inadimplência, dentre vários outros. Né? Como eu falei, é importante que a organização verifique o que ela necessita, quais as informações que ela necessita tomar, verificar, medir, para que ela possa tomar decisões. Então, se ela planejou, por exemplo, uma inadimplência de 3%, mediu e a inadimplência está em 5%, então ela vai tomar decisões com base nesse resultado. Então, se ela não medir, ela não vai saber se a inadimplência está alta ou está baixa. Tá? Em relação ao mercado, por exemplo, existe a pesquisa de satisfação de clientes. Como é que está o nível de satisfação dos clientes? Existem pesquisas que são feitas de forma mensal, que são os drivers, né? Muita gente usa até o NPS, que a gente já citou aqui, e também existe aquelas pesquisas semestrais e anuais que são feitas junto a todos os clientes. Também o percentual de reclamações, o percentual de clientes novos que são adquiridos e a participação no mercado, né, tem aquela palavra bonita de market share. Quando a gente analisa, por exemplo, a questão dos processos, é importante que a organização verifique se está havendo retrabalho, ou seja, aquele processo que é feito, a execução de um determinado serviço, que é feito ou não é feito de forma correta, então tem que voltar
para refazer aquele serviço que não foi feito com qualidade. Então, dessa forma, existe um percentual de retrabalho. Produtividade também é um outro indicador que é utilizado nessa parte de gestão por processos, que ele pode ser medido de várias formas, por exemplo, a quantidade de itens produzido pela quantidade de horas ou pelo faturamento da empresa, enfim. O indicador, como eu falei anteriormente, ele é criado, a fórmula para medir esse indicador vai depender da posição que a empresa quer tomar. A questão da qualidade também, quantos produtos são fabricados, sem a questão de terem que ser descartados, então o índice de qualidade da empresa, quantas melhorias são implementadas, a gente sabe que todos os processos eles estão sempre melhorando, então a empresa tem um banco de ideias, quantas ideias a empresa recebe por mês, por trimestre, por semestre, quantas dessas são tornadas são colocadas em prática. Quando a gente olha, por exemplo, na parte de recursos humanos, tem a questão da pesquisa junto aos colaboradores, que a gente chama de pesquisa de clima organizacional, o cálculo das horas extras em relação, vocês estão lembrados que quando a gente falou em indicador é uma fórmula, não é um número seco, Você diz, eu calculo a quantidade de horas extras, mas em relação a quê? O crescimento ou o decréscimo de horas extras em relação ao mês anterior ou em relação ao mesmo período do ano passado. A questão da rotatividade, as empresas se preocupam muito, você treina um colaborador, você promove esse colaborador, faz curso e de repente existe algum índice, algum nível de satisfação desses colaboradores, e aí você perde esses colaboradores que muitas vezes vão para a concorrência. Então qual é o turnover, a palavra que o pessoal utiliza aí para rotatividade? Outro indicador que é utilizado, quantas horas por homem você utiliza em termos de capacitação? A sua equipe é treinada, ela é capacitada? Então, vejam vocês que a gente citou assim de uma forma bem rápida vários indicadores. O importante é que existam indicadores, esses indicadores eles são feitos para atender os objetivos estratégicos que a gente já falou aqui, e eles servem para medir a meta que foi estabelecida, para saber se a meta está sendo cumprida ou não. Então, quando você mede os resultados obtidos, ele serve exatamente para ver se o que foi previsto foi realizado. É onde entra o C do PDCA. Você planejou, você executou e agora você vai conferir. Se está tudo ok, está dentro do previsto, você continua ou você até padroniza, que aí você evolui, sai do PDCA para o PDCL, você torna aquele procedimento padronizado. Se não, você faz uma correção, você faz uma alteração. Então, dentre as várias vantagens provenientes da análise de resultados, nós podemos destacar a análise do posicionamento em relação ao mercado. Como é que se encontra a empresa em relação ao mercado? Às vezes a gente diz assim, mas minha empresa está faturando bem, está faturando X. E aí quando a gente vai analisar no mercado, a gente vê que a empresa está em último lugar. Então é preciso, como eu citei lá o indicador do market share, como é que está o nosso posicionamento? É isso que eu pretendo ou eu tenho metas mais ousadas para avançar? Também outra vantagem de analisar os resultados é ter informações precisas para tomar decisão. A gente não pode tomar decisão simplesmente com base de um dado. Então, se eu tenho informações precisas, se eu tenho uma série de dados, eu transformo numa informação, eu consigo tomar uma decisão mais firme, mais eficiente, mais eficaz. Outra coisa também, quando a gente analisa os resultados, é a identificação de lacunas. Por exemplo, quando a gente está fazendo análise dos processos, a gente vê que o retrabalho ele é gerado muitas vezes por uma lacuna, por uma deficiência no fluxo de atividades que são executadas. Então é importante nessa análise de resultados verificar, existem lacunas, elas precisam ser trabalhadas, elas precisam ser destacadas, e isso a gente só faz se a gente medir. E em verificando que existem lacunas, muitas vezes se faz necessário realizar alteração, algum tipo de alteração na estratégia. De repente, o próprio mercado, naquela análise que a gente falou no início sobre análise SWOT, em outro vídeo da análise SWOT, quando a gente verifica o ambiente externo, ele faz com que
determinadas oportunidades ou determinadas ameaças levem a empresa a alterar as suas estratégias. No mundo dos negócios não existe o que a gente chama de lei da Gabriela, eu nasci assim, me criei assim e vou morrer assim. Não. Quem diz como é que as estratégias devem ser implementadas é exatamente o mercado. E hoje nós vivemos uma época em que, por conta dessa transformação digital por onde as empresas estão passando, há necessidade dessa constante verificação e a possibilidade de alteração das estratégias. Então, minha gente, com isso nós fechamos aqui essa série de vídeos falando sobre gestão na palma da mão. Nós falamos sobre o dedo mínimo, o dedo anelar, o dedo indicador, o dedo médio, o dedo indicador e o dedo polegar. Em cada um deles nós fizemos um paralelo em relação a como fazer a gestão. Eu queria sugerir para você, se você tem algum interesse, se você quer aprender um pouco mais, nós temos uma consultoria, um pacote de consultoria que são 60 horas, onde a gente consegue trabalhar de uma forma bem destrinchada, de uma forma bem mais profunda, com mais calma e com resultados, a aplicação, a implementação de todos esses pontos que nós citamos aqui, de cada um desses 5 pontos aqui assim. Nós temos aqui vocês podem ver o meu contato@domingosleão.com, tem o número do meu telefone, se você deseja algum contato, se você deseja conversar um pouco, por gentileza, entre em contato conosco, que aí a gente dá o retorno para vocês, ok? Muito obrigado, você possa divulgar esse vídeo junto aos seus colegas, nas suas redes, para que assim também nós possamos fazer com que tanto as nossas empresas quanto as empresas dos nossos amigos, dos nossos parceiros, possam melhorar dia a dia a sua gestão. Muito obrigado.